Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, carta de Paulo à igreja de Filipos, capítulo 2. Vamos ler do verso 19 ao verso 30. Vamos terminar esse capítulo. Um dos motivos que eu queria pregar essa porção da Escritura é que eu queria fechar esse capítulo 2, que ficou aberto já tem alguns meses. Esse capítulo estava aberto e eu queria fechar ele para que a gente pudesse caminhar sem brechas em Apocalipse. Filipenses capítulo 2, do verso 19 ao verso 30. Diz assim a santa palavra de Deus. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Verso 22. E conheceis o seu caráter aprovado, pois serviu ao meu lado, pois serviu o Evangelho juntamente comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu vista a minha situação. Verso 23, verso 24. Eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Verso 27. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Verso 30. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Irmãos, vamos agora num breve momento de oração para que o Senhor nos ajude a compreender a tua santa palavra. Santo Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque hoje é o primeiro dia da semana, o dia que nos reunimos para lembrarmos do Santo Evangelho. Lembrarmos que por meio do Seu Filho temos a salvação eterna. Por meio do Seu Filho temos os nossos pecados perdoados. Por meio do Seu Filho temos comunhão com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor coloca em nosso coração a importância de reservarmos esse dia para descansarmos das nossas obras, para descansarmos da nossa mente e para repousarmos na fé em Cristo. Obrigado, Senhor, porque durante toda essa semana o Senhor guardou essas famílias. Durante toda essa semana o Senhor exerceu misericórdia sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso. E acima de tudo aquilo que temos diariamente, acima, Pai, do nosso alimento, acima, Pai, da segurança, da saúde, o Senhor nos deu o mais precioso de tudo, que é do Seu Filho. E que o nosso coração e que a nossa vida possa estar satisfeito nele. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco por meio da Sua palavra. Que o Senhor possa ser glorificado e engrandecido nessa reunião. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, como eu disse, para que a gente não ficasse sem terminar esse capítulo, eu decidi a gente
estudar essa última porção do capítulo 2, e aí a gente pode dar continuidade mais tranquilo no Apocalipse. Meus irmãos, como tem alguns meses que a gente não estuda Filipenses, a gente ficou um pouco focado, a gente estudou 3 capítulos seguidos ali praticamente de Apocalipse e algumas pregações ali de Romanos com o João, a gente acabou por algum tempo parando de estudar Filipenses, né? Então eu queria dar uma pequena, rápida recapitulação sobre o que a gente já estudou. A gente está terminando o capítulo 2. Então eu queria passar para vocês, irmãos, para a gente lembrar um pouquinho sobre a fundação da igreja de Filipos. Então a igreja de Filipos, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. E a gente, lá na nossa primeira pregação, a gente estudou Atos 16. Eu fiz questão da gente, na primeira pregação, na introdução da carta, a gente voltar para Atos 16, onde foi a fundação da igreja. Para que quando a gente entendesse o contexto de Paulo, como que a igreja foi fundada, como que a igreja exerceu a cooperação com o Evangelho, a gente lembraria de Atos 16. Então, quando a gente lê o Atos 16, o que fica marcado nessa fundação da igreja é a conversão de Lídia, lembra? Lídia, vendedora de púrpura, que ela estava lá vendendo púrpura, e com as pregações de Paulo, ela veio a se converter. Tem até aquele texto que diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, do qual ela pôde crer. E logo depois, Paulo pregando o Evangelho, ali você percebe que ele lá tinha pessoas que ganhavam dinheiro, né? Com uma garota que diz que ela era endemoniada e ela era uma mística, né? Uma vidente, alguma coisa desse tipo. E Paulo acaba repreendendo e dá aquele alvoroço, né? Paulo ali acaba exortando, expelindo o demônio daquela menina lá, dá um problema danado. Paulo e Silas são presos. A gente lembra dessa história. E aí a gente tem a história do carcereiro, né? A gente tem a história do carcereiro, aonde eles estão presos, eles cantam salmos e aí cai a prisão, naquele contexto dele de prisão. E o carcereiro não entende muito bem o que aconteceu e ele pergunta para Paulo e Silas o que ele deveria fazer para ser salvo. E Paulo, como um pregador do Evangelho, fala: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E ali a conversão do carcereiro, a casa do carcereiro é convertida, Paulo batiza todos aqueles que estão, e aí você percebe que como a igreja acolhe Paulo e Silas, porque depois Paulo e Silas ficam na casa de Lídia, depois do evento da prisão, Paulo e Silas ficam na casa de Lídia. E nisso a gente percebe que ali começa aquela igreja a acolher Paulo, os apóstolos e, no caso, os pregadores do Evangelho. A gente viu isso. A gente viu dentro da carta, irmãos, depois da fundação, a gente viu alguns pontos como Paulo orava para o crescimento espiritual da igreja. Foi um dos pontos que a gente viu no verso 5. Eu enfatizei muito isso, porque a gente vê hoje que as igrejas elas crescem muito mais em número, né? Mas pouco desse crescimento em número é focado no crescimento espiritual da igreja. Então Paulo, a preocupação maior de Paulo como pastor, olhando para a igreja de Filipos, é para que eles cresçam espiritualmente, ou seja, que cada vez mais eles conheçam a Deus. A gente viu isso a alguns pontos. A gente viu também que Paulo tranquiliza a igreja sobre sua prisão, porque os filipenses ficaram muito preocupados quando eles souberam que Paulo estava preso em Cesareia. Eles ficaram muito preocupados. Mas Paulo diz que mesmo ele estando preso, as cadeias dele, ou seja, ele estar preso, não parava o evangelho. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente olha para a situação do cristianismo e a gente pensa, não, agora realmente, né? Daqui para frente o evangelho vai decair. O cristianismo vai decair. Mas você tinha Paulo preso lá dentro da prisão, lá em Cesareia. E qual é a reação de Paulo? Não, eu estou preso aqui, mas o evangelho está crescendo. Vocês estão soltos aí, o evangelho está crescendo. Paulo fala que César, né, no caso, a guarda pretoriana, estava conhecendo o evangelho com ele preso. Ou seja, quando trocava de turno ali dos soldados romanos, Paulo apresentava o evangelho. Ou seja, os inimigos do evangelho acreditavam que prendendo Paulo pararia a pregação, mas eles trouxeram, por assim dizer, o inimigo dentro de casa. Eles trouxeram Paulo. A gente viu também que Paulo
Um outro ponto importante que a gente viu no verso 20 e 24 do primeiro capítulo é como Paulo ele estava muito preocupado com a glória de Deus na prisão. Então Paulo, lembra quando a gente falou assim, olha, eu tenho o desejo ardente de glorificar a Cristo, seja na vida ou seja na morte. A gente viu que Paulo ele está preso. Mas a preocupação dele não é sair para que ele possa usufruir da sua liberdade. Não, eu quero agora sair e eu quero usufruir da minha liberdade. Eu quero construir a minha vida, eu quero realizar os meus sonhos. Paulo não queria sair da prisão para isso. Ele pensava o seguinte, se eu sair, eu volto a pregar e visito vocês aí em Filipos. Mas eu tenho um desejo ardente de glorificar a Cristo na minha morte. Ou seja, mesmo que eu esteja diante do imperador e ele fale assim, você está morto, naquele momento eu quero glorificar a Cristo. Então você vê o zelo de Paulo em glorificar a Cristo, mesmo se ele morresse ou ele saísse para poder continuar auxiliando a igreja de Filipos. Aí a gente viu que Paulo confessa que morrer e estar com Cristo é infinitamente melhor. Paulo não tinha medo da morte. É um grande ensinamento, né? Como nós cristãos não temos que temer a morte. A morte é o caminho mais curto de estarmos diante do nosso Deus. Não deveria ser algo que pudesse trazer medo para o cristão a morte. Então aqui Paulo fala, olha, eu prefiro partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Mas se eu vier ficar vivo, estarei convosco para a edificação da igreja. A gente viu isso também com Paulo, né? A gente viu alguns pontos também de Cristo, de Paulo falando de Cristo, sobre como Cristo que começa a boa obra na igreja, ele terminará no dia de Cristo. A gente viu isso, né? Que desde a fundação do mundo, a gente teve uma pregação só sobre isso. Que antes da fundação do mundo, o Pai escolhe o povo, o Filho morre e o Espírito Santo aplica esse plano. E o Paulo diz que aquele que começou a boa obra, desde a eternidade até o dia de Cristo, ele vai nos aperfeiçoar. Irmãos, então a gente chega aqui para as partes finais do capítulo 2, estamos no versículo 19 ao versículo 30. Eu coloquei o título do nosso estudo como Afeições pela Igreja do Senhor. Porque o que é afeições? Afeições é amor, sentimentos, né? Os puritanos usavam muito essa palavra. Tem até um livro do Jonathan Edwards chamado Afeições Religiosas. Então, afeições é aquilo que você sente, aquilo que é um amor, um cuidado que você tem. E aqui nessa porção que a gente vai estudar hoje, a gente vai ver como que o servo de Cristo, especificamente os ministros. Aqui eu vou estar falando do amor cristão, mas o ponto aqui são os ministros, aqueles que foram chamados para os cuidados da igreja. Como devem ser as afeições desses homens? Aqui a gente vai ver Paulo, Timóteo e Epafrodito. A gente vai explorar um pouco das afeições desses homens pela igreja do Senhor. Então o meu objetivo aqui, meus irmãos, é mostrar que como cristão, o nosso amor tem que ser um amor sincero e verdadeiro pela igreja do Senhor. Paulo vai falar isso. Lembra lá no capítulo 2 que ele fala assim, ó, não façais nada por partidarismo ou por vanglória. Porque estava tendo algum tipo de intriga na igreja de Filipos. Então Paulo exorta que o amor cristão não deve ser por partidarismo, porque eu gosto de uma pessoa, porque aquela pessoa é influente, porque aquela pessoa é mais importante na sociedade, mas o amor cristão tem que vir a partir do Evangelho. A partir do Evangelho. Então, irmãos, a partir dessa introdução, vamos agora para o capítulo, no final do capítulo 2, verso 19, que diz assim, o versículo 19. Ora, espero no Senhor Jesus enviar em breve Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo de vossas notícias. Então agora a gente percebe que Paulo ele começa a falar um pouco sobre como seria a situação agora que ele enviou a carta. A gente vai perceber que Paulo tem notícias da igreja de Filipos por causa de Epafrodito. Então Epafrodito vem, traz ofertas para Timóteo, e agora Timóteo, depois que, agora Paulo deseja enviar Timóteo lá, para que ele possa, Timóteo, enviar notícias para a igreja de Filipos. A gente está num contexto onde não tem rede social, onde a comunicação é muito difícil.
A comunicação é demorada. Então Paulo, ele sente o desejo de mandar alguém lá para que a igreja de Filipos fique confortável em saber da situação de Paulo. Então ele fala, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo de vossas notícias. Ou seja, Paulo queria enviar Timóteo para que Timóteo mandasse notícias de Paulo e Timóteo voltasse para receber notícias da igreja de Filipos. E o ponto aqui que eu quero destacar, irmãos, é como Paulo, ele se submete à soberania de Deus nesse texto. Porque ele fala assim, ora, espero no Senhor Jesus. Então Paulo não faz... Paulo não, por assim dizer, não decreta, né, como a gente vê hoje nessa linguagem evangelical, que as coisas irão acontecer conforme os seus sentimentos, conforme as suas vontades. Mas Paulo, mesmo sendo uma coisa, sendo algo bom, como enviar Timóteo para trazer notícias para os irmãos de Filipos, para que os irmãos de Filipos ficassem confortáveis em saber da situação de Paulo, mesmo sendo alguma coisa boa, Paulo não ousava em dizer, vai acontecer isso, vai ser dessa maneira, tem que ser dessa maneira, né? Como a gente vê essa linguagem evangelical hoje, né? Não, mesmo sendo algo louvável diante de Deus, para a edificação de Deus, Paulo é submisso à soberania de Deus. Eu espero no Senhor. A minha vontade é no Senhor. Eu confio na soberania do Senhor. Se for da vontade do Senhor, que Ele possa ir com vocês. Então, olha só como que a gente aprende aqui um princípio de piedade referente a Deus. O próprio apóstolo Paulo, que tinha revelações diretas com Deus, não tinha coragem de determinar alguma coisa se não fosse pela vontade de Deus. O quanto nós não aprendemos nesse texto a quando a gente formamos os nossos planos, os nossos objetivos, o que passa na nossa cabeça? Será que a gente tem essa convicção de Paulo de cada ação da nossa vida a gente esperar no Senhor? Tiago vai falar, né? Vamos para tal cidade, construir tal coisa. Aí ele fala, não é assim que você fala. É se for da vontade do Senhor, iremos para tal cidade e construiremos tal coisa. Então aqui você percebe como Paulo era submisso à vontade de Deus. E como isso tem que ser para nossas vidas. Nossos planos, né? Nossos objetivos. Os planos da congregação. Lembrando aqui que Paulo está falando de coisas que louvam a Deus e edificam a igreja. Então quando nós vamos pensar sobre o futuro da congregação, tem que estar em nossa mente. Esperamos no Senhor que isso dê certo. Confiamos no poder de Deus, se for da vontade dele, isso será realizado. Se diz, olha, eu espero no Senhor que o Senhor nos dê eleitos para que a gente possa pregar o evangelho para eles. Eu espero no Senhor que ele me dê possibilidade de anunciar o evangelho. Eu espero no Senhor que a congregação cresça. Eu espero no Senhor que o Senhor guarde a fé da nossa congregação. Então vemos um exemplo muito prático aqui de Paulo sobre como confiar e como a gente deve descansar na vontade de Deus. Nós não podemos fazer nada. Nós não podemos decidir nada em nossas vidas. Paulo, ele fala, ora, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo da vossa notícia. Então, olha só, irmãos, aqui vai um pouco das afeições de Paulo aqui em relação à igreja. Ele quer enviar Timóteo, para que Timóteo dê notícias dele. Paulo está preso em Cesareia. Então Timóteo está aqui, ele fala, eu quero enviar brevemente Timóteo para vocês. Para quê? Sabendo de vossas notícias. Então Paulo quer enviar Timóteo, para Timóteo estar na igreja de Filipos e depois trazer notícias para ele. E olha só que interessante, irmãos. Qual que é a preocupação de Paulo aqui referente à sua prisão? Qual que é a preocupação de Paulo referente à sua prisão? Referente à sua prisão, nenhuma. Ele não está preocupado com a sua prisão. Ele está preocupado em receber notícias da igreja de Filipos. Olha, irmãos, vem comigo aqui no final do verso de novo, só para a gente poder entender, verso 19. Para que também eu esteja de bom ânimo. O que vai animar Paulo aqui, irmãos? Para que eu esteja de bom ânimo, sabendo de vossas notícias. Sabendo
as vossas notícias. Ou seja, ele está querendo mandar Timóteo para dar notícia para a igreja, mas ele já quer que Timóteo volte, porque ele quer ficar animado com a situação da igreja de Filipos. Afeições pela igreja. Ele não está preocupado se ele está comendo, se ele está bebendo. Ele não está preocupado se ele vai sair, se ele vai ser morto. Aqui, irmãos, nesse verso, o ânimo dele é saber como que está a igreja do Senhor. E eu vou trabalhar muito isso na questão do chamado pastoral. Porque o chamado interno do pastor tem que ver aqui, ó, tem a ver com isso daqui, ó. Eu já falei pro João sobre... Tem muitos livros bons sobre teologia pastoral. Martin Bucer tem um livro excepcional sobre teologia pastoral. Nós lemos os Puritanos, excepcional. Calvino nas Institutas, pastoral. Mas o tutano de teologia pastoral está nas cartas de Paulo. Aqui você percebe que o pastor verdadeiro, ele não está preocupado com ele mesmo. Ele está preocupado com a igreja. Você vai ver diversas vezes Paulo falando, olha, eu oro por vocês, eu intercedo por vocês, eu penso em vocês. Paulo, ele é apaixonado pela igreja. E veja que Paulo não é apaixonado pelo edifício. Uau, que edifício bonito. Olha esses bancos bonitos. Olha só essa placa bonita. Olha essa programação, as pessoas vão gostar, né? Olha, a gente fez um acampamento, a gente contratou pessoas de recreação, a gente fez várias coisas aqui. Não, Paulo não amava essas coisas. Paulo amava aqueles que Cristo morreu, irmãos. Paulo amava aqueles por quais Cristo morreu. E uma afeição de um verdadeiro pastor está nisso. Ele não se preocupa. A gente vai ver um pouquinho sobre Timóteo também. Um pouquinho mais sobre Timóteo. Verso 20. Porque nenhum outro tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Então Paulo aqui fala, olha, porque nenhum outro tem igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Quem que é esse? Timóteo. Ele quer enviar Timóteo porque ele sabe que Timóteo é um homem que se preocupa com a igreja de Filipos. Ele fala, eu não conheço outra pessoa para mandar para Filipos, para mandar para trazer notícia para vocês, para confortar e exortar vocês. E talvez pode passar na nossa cabeça assim, como assim Paulo está falando que não tinha outra pessoa? E Barnabé? E Silas? O próprio Silas, que estava com Paulo lá em Filipos, lembra? Paulo, a história do carcereiro, Silas estava com ele. Por que Paulo aqui, ele fala que apenas, ele não conhece outra pessoa a não ser Timóteo que se preocupe com os interesses da igreja? Por que ele exclui os outros homens? E aqui a gente percebe, eu lendo esse texto, procurando alguns comentários, Calvino vai falar assim, não é que apenas Timóteo era um homem aprovado e os outros homens não se preocupavam. Mas, de alguma forma, Timóteo conhecia as necessidades da igreja de Filipos. Seria mais ou menos assim, Calvino até traduz dessa maneira, que é possível que, talvez é possível que Timóteo ele seja mais conhecido na igreja, ele conheça mais as necessidades. Então seria mais fácil mandar Timóteo do que mandar outros homens. Então a ideia aqui não é excluir que só Timóteo tinha valor no ministério. Mas a ideia é que era Timóteo que tinha uma aproximação maior com a igreja de Filipos. Conhecia mais o contexto da igreja. Sabia mais das necessidades da igreja. Paulo não está desmerecendo aqui os outros pastores, os outros presbíteros. Mas Timóteo era aquele que estava mais próximo da igreja. Por isso que ele fala aqui. Porque nenhum outro tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso, na orientação, do vosso bem-estar. Então ele está sendo bem particular. Ele está dizendo assim, eu não conheço outro homem que se preocupe com a igreja no geral, mas parece que é o vosso bem-estar. Parece assim, parece que Timóteo conhecia a situação da igreja de Filipos, e por isso que Paulo queria enviar Timóteo. Então ele exalta aqui a pessoa de Timóteo, mas não porque Timóteo era superior, mas é porque Timóteo, possivelmente, ele conhecia a igreja de Filipos. Verso 21. Pois todos buscam o que é seu, e não
o que é de Cristo Jesus. Então, a gente vê aqui que Paulo fala da ideia de enviar Timóteo porque Timóteo cuidava dos interesses da igreja, ele poderia ter essa associação. A gente pode também perceber, a gente pode também trabalhar numa segunda interpretação. Calvino dá uma segunda interpretação para esse verso. A gente pode pensar o seguinte, que os outros ministros eram cristãos, os outros pastores eram pastores bíblicos, mas de alguma forma, Timóteo, ele era uma pessoa que se entregava mais à igreja. Calvino vai falar isso. Calvino diz assim, que não deve se pensar que, quando ele fala aqui no verso 21, pois todos buscam o que é seu. Então, Calvino quer falar assim, olha, esse versículo diz assim, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Calvino comenta assim, alguns pastores podem até ser bíblicos, mas eles ainda estão presos, eles têm algumas raízes, eles ainda são presos a alguma coisa. Calvino vai comentar que é como se alguns pastores eles pregam o verdadeiro evangelho, mas eles ainda estão presos a alguma situação. Por exemplo, imagine que um pastor, ele é um pastor bíblico, piedoso, mas ele não quer ir para o Nordeste. O Nordeste é muito quente. O Nordeste é muito quente, aquele povo lá é um povo mais sistemático. Eu prefiro ficar aqui no Paraná. É mais frio e eu conheço mais gente. O povo aqui é mais solidário. Lá no Nordeste lá. Eu não quero ir para Minas. Porque Minas lá eu não conheço o povo, às vezes o povo mais sistemático. Eu não vou para São Paulo porque o pessoal lá também é sistemático. Eu prefiro ficar aqui. Então quando o Paulo fala assim, olha, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo, é mais ou menos como se Paulo falasse assim, existem pastores que pregam o verdadeiro evangelho, mas eles ainda estão presos a algum interesse seu. Eles estão presos a algum interesse seu. E isso acaba impedindo eles de avançar na obra do Senhor. Calvino dá essa segunda alternativa sobre esse texto. Então, é possível, e aí existe uma grande crítica, sobre a ideia de que o pastor, como a gente viu aqui, Paulo não se preocupava com ele mesmo. E o pastor bíblico, ele não tem que se preocupar mais com as suas vontades. Calvino vai falar assim, a partir do momento que Deus o colocou nessa missão de servir a igreja, de estar à frente, cuidando das ovelhas do Senhor, você acaba perdendo as suas vontades. Você acaba perdendo as suas preferências. Não é à toa, a gente comentando aqui em casa, que Tiago fala, não sejam muito de vós mestres. Não sejam muito de vós mestres. Olha o peso disso. Então, aqui você vê Paulo falando, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Aqueles que decidem entrar para o sagrado ministério, ele tem que pensar nas coisas de Cristo. Eu tenho que abandonar minha família? Não, não é isso. Você ainda tem que sustentar, cuidar da sua família, mas você tem que parar para pensar que as suas vontades, as suas decisões, agora giram em torno do seu ministério. Giram em torno da igreja local. Se for para servir no Nordeste, lá no calor, vai você e vai a família. Olha, aqui era uma igreja maior, do qual eu ganhava 5 salários. Uma igreja grande, e eu recebia 5 salários. Agora eu vou lá para Minas Gerais, uma cidade lá no interior. Vai ser difícil. Lá não tem pastor, lá eles estão precisando de uma congregação, lá é difícil. Lá eu vou receber lá 2 salários, vai ser penado. Tem que ir. Vamos ter que ir lá na favela, pregar lá na favela, criar lá uma congregação na favela. Lá é difícil, vai ter que ir lá. Então Calvino trabalha as ideias do pastor, aquele que decide ser ministro, ele não pode mais se preocupar com suas preferências. Aonde o Senhor chamar ele tem que ir. Por isso o texto diz, pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Verso 22. Mas sabeis que provas deu ele de si, que como filho ao Pai, serviu comigo a favor do Evangelho. Então aqui você percebe que Paulo vai destrinchando aqui a pessoa de Timóteo. Ele fala assim, olha,
Vocês sabem, mas sabeis a prova que ele deu de si. Ou seja, Timóteo provou que ele era um ministro verdadeiro. Que era alguém que não se preocupava com as suas coisas, mas ele se preocupava apenas com as coisas de Cristo. Ele provou isso, ele falou, vocês sabem que ele provou o seu caráter. Paulo aqui, ele não está exaltando Timóteo porque ele está sendo iludido. Paulo aqui não está mostrando o caráter de Timóteo porque ele era ingênuo. Ele não conhecia a depravação total. Paulo sabia que Timóteo era pecador. Paulo sabia que Timóteo era depravado. Mas Paulo sabia que ele era um crente fiel. Paulo sabia. Por que Paulo sabia? Porque Paulo caminhou com Timóteo. Paulo caminhou com Timóteo. Inclusive, antes de Paulo ir para Filipos, Timóteo fica em Listra, uma região antes da Macedônia. Então, Timóteo caminhava com Paulo. Paulo conhecia Timóteo e por isso que ele podia dizer que o caráter de Timóteo era aprovado. Isso nos dá grandes lições. Porque para que a gente possa escolher futuramente os nossos ministros, os nossos oficiais, a gente tem que conhecer eles. A gente tem que saber de onde eles vieram, as suas afeições, se eles realmente têm afeições pela igreja do Senhor. Eles têm afeições pela igreja do Senhor. Ele ama a igreja do Senhor mesmo. O caráter dele é aprovado no trabalho dele. O caráter dele é aprovado no trabalho. O caráter dele é aprovado na família. O caráter dele é aprovado lá fora. Aqui você percebe que Paulo, ele pode falar de Timóteo porque ele caminhou com Timóteo. E todos aqueles que se levantam como ministro, eles têm que ser aprovados pela congregação. A congregação tem que saber quem são esses homens. A congregação tem que saber as afeições desses homens, o objetivo desses homens, o que eles querem. Eles amam a igreja mesmo? Porque é possível que um membro ele ama a igreja, mas ele não vai amar a igreja como Paulo amou a igreja. E tá tudo bem. Talvez ele não vá amar a igreja como Timóteo, né? Que deixou as suas preferências, deixou de se preocupar com tudo que era dele para se preocupar com o Senhor. Vai ter crente que é assim. Ele só não tem o chamado pastoral. O chamado pastoral envolve isso. É você dedicar a sua vida integralmente para a igreja. E Paulo sabia disso porque ele caminhou com Timóteo. Ele fala que, olha só que interessante que ele fala. Ele fala, mas sabeis que provas deu ele de si, que como filho ao pai serviu comigo em favor do evangelho. Timóteo caminhou tanto com Paulo, é como se fosse pai e filho, essa linguagem apostólica, né, de pai e filho. Assim, Paulo tinha tanta convicção do caráter de Timóteo que foi igual um pai com filho. Um pai confia no filho. Um filho confia no pai. Timóteo ele foi tão fiel ao Santo Evangelho que a linguagem que Paulo conseguiu utilizar da fidelidade de Timóteo ao ministério, ele serviu comigo como um pai com filho. Vocês têm dúvida se realmente ele ama a igreja do Senhor ou não? Vocês têm dúvida se ele ama o Santo Evangelho ou não? É isso que Paulo nos mostra. Verso 23. A este, pois... Agora ele vai falar de um outro personagem. A este, pois, espero enviar logo que eu tenha visto como há de ser no meu caso. Então, a este, pois, espero enviar logo que eu tenha visto como há de ser meu caso. Então, o que Paulo quer mandar aqui? O que Paulo quer passar para a igreja? Por que ele não manda Timóteo agora? Por que ele não manda Timóteo agora? Porque Paulo queria mandar Timóteo quando a situação dele lá em Cesareia se resolvesse. Por isso que ele fala assim, ó, no verso 23. A este, pois, espero enviar logo que eu tenha visto o que há de ser do meu caso. Ou seja, Paulo está dizendo assim, eu não envio Timóteo agora porque eu não sei como que vai ser meu caso. Então eu quero decidir. Se eu for morrer, então Timóteo vai vir aí e vai anunciar para vocês que eu vou morrer. Se eu for liberto, Timóteo vai aí e vai anunciar para vocês que eu fui liberto. Então Paulo não enviou Timóteo ainda
porque ele queria saber o desenrolar do seu julgamento. E talvez Timóteo não estivesse ali perto também. Talvez Timóteo estaria pregando em outra região. Verso 24. Confio, porém, no Senhor. De novo, olha Paulo falando. Confio, porém, no Senhor, que também eu mesmo em breve irei. Então, qual é a situação de Paulo aqui na igreja? Olha, eu quero resolver, eu quero ver o que vai suceder, se eu vou ser morto, se eu vou ser preso, o que vai acontecer comigo. Para mim poder enviar Timóteo. Mas o que eu espero no Senhor? Eu mesmo ir com vocês aí em breve. Eu mesmo estar com vocês aí em breve. Então, mais uma vez aqui, irmãos, o Paulo, ele mostra a sua submissão à soberania de Deus. Ele fala com esperança. Mas essa esperança na soberania de Deus. Verso 25. Julguei, contudo, necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nas lutas, e vosso enviado, para me socorrer nas minhas necessidades. Como que Paulo estava sabendo da situação dos filipenses? Então, Paulo está preso e os filipenses recebem a carta que nós temos hoje. Nós temos essa carta. Como que Paulo sabia da situação dos filipenses? Por causa desse rapaz aqui, ó. Eu digo rapaz, eu não sei se ele é um rapaz, né? Às vezes era já um homem já, né? Mas um homem mais velho. Mas ele fala aqui no verso 25, julguei com tudo necessário enviar-vos Epafrodito. A gente tem a carta dos filipenses porque esse homem Epafrodito, ele foi na prisão de Cesareia e contou o que estava acontecendo com a igreja de Filipos. E aí Paulo pega e escreve a carta para os filipenses. Então, Epafrodito é o responsável de passar as informações que estavam acontecendo em Filipos para Paulo, e Paulo escreve em Cesareia para os filipenses. E Epafrodito também é o responsável por enviar ofertas. Epafrodito, ele sai de Filipos para Cesareia para enviar recursos para Paulo. Talvez livros, dinheiro, roupas. Quando Paulo está preso lá em Roma, agora era a prisão dele de morte, que aqui em Cesareia ele escapa. Mas depois de alguns anos, lá por volta do ano 64, 65, ele é morto. E quando ele escreve a segunda carta de Timóteo, ele pede para Timóteo, olha, me mande recursos e me mande minha capa e também mande os meus livros. Então é capaz de que Epafrodito, ao ir a Cesareia, tenha enviado recursos financeiros, livros, tudo aquilo que Paulo precisava. Mas o ponto é que, olha só que interessante, julguei com tudo necessário enviar-vos Epafrodito. Então Epafrodito é membro da igreja de Filipos, ele vai enviar de novo. Como Timóteo, e como ele queria esperar resolver a situação dele para enviar Timóteo, quem que ele vai mandar primeiro? Um membro da igreja, Epafrodito. Eu vou mandar de volta Epafrodito. Timóteo eu não vou enviar agora porque eu quero esperar o que vai acontecer com o meu caso. Então eu vou mandar quem agora? Vou mandar de volta para vocês Epafrodito. Ele fala, meu cooperador e companheiro nas lutas, e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades. Então ele chama Epafrodito de cooperador e companheiro de lutas. Agora a gente não sabe se Epafrodito era companheiro de lutas. Ele está dizendo, foi lá quando ele fundou a igreja, né? Ou quando ele foi para Cesareia, ele passou dificuldades. A gente não sabe muito bem em que contexto que ele quer falar que Epafrodito é o companheiro dele. Epafrodito passou algumas lutas com Paulo. Agora a gente não sabe se foi ali na prisão ou foi ali quando Paulo esteve em Filipos. Verso 26. Porquanto ele tinha saudade de vós todos. Então Paulo está dizendo assim, olha, o Epafrodito veio aqui, me trouxe recursos e ele tinha saudade de vocês. Estava angustiado por terdes ouvido que estava doente. Olha só que interessante. Epafrodito chegou lá em Cesareia. Ele chegou em Cesareia. Ficou lá, trouxe os recursos. E ficou doente. De alguma forma, a igreja de Filipos ficou sabendo que Epafrodito estava doente. E qual que foi a preocupação de Epafrodito? Volta comigo no verso 26. Porque ele tinha saudade de vós todos. E estava angustiado por terdes ouvido que estava doente. Epafrodito agora vai mais uma afeição
que a gente vai ver aqui nesse texto. Epafrodito, Paulo nos fala que a preocupação de Epafrodito não era se recuperar da doença, mas ele ficou angustiado porque os membros da igreja ficaram sabendo que ele estava doente. Ele estava doente, mas estava preocupado com a aflição da igreja referente à doença dele. Ou seja, ele estava preocupado mais com a preocupação dos irmãos do que com ele mesmo. Ele estava mais preocupado com a preocupação dos irmãos do que com a própria restauração da saúde dele. Então, os irmãos estão conseguindo me entender a afeição do pastor? Aquilo que o pastor, o amor dele, o sentimento dele tem que ser na igreja? O pastor, ele não tem... Deus o chamou para servir a igreja e amar a igreja de tal ponto que ele deixa de se amar, no sentido de que ele não se preocupou com ele. Eu olhei esse texto assim, eu fico pensando, se eu fico doente, a primeira coisa que eu penso é em mim. Se eu fico doente, a primeira coisa que eu penso é em mim. Mas quantos dias eu vou me recuperar? Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho compromisso com aquilo. Eu fico pensando sobre mim. Mas aqui, Epafrodito, ele não está preocupado com a sua recuperação. Ele poderia estar preocupado com a sua recuperação. Ele poderia pensar como ele seria útil para o ministério. Ele poderia pensar nisso. Mas acima disso, ele ficou afligido. Aqui Paulo vai falar, porquanto ele tinha saudade de vós, todos, e estava angustiado por ter ouvido que estava doente. Então, você percebe que o cuidado pastoral é tão preciso que ele acaba deixando de se preocupar para se preocupar com a igreja. Veja que esses homens, Epafrodito, Timóteo, esses homens não estão preocupados com influência. Eles não estão preocupados com credibilidade no sentido de reconhecimento. Eles não querem reconhecimento. Esses homens não querem dinheiro. Esses homens não querem status. Esses homens querem que a igreja de Cristo cresça. Que a glória de Cristo seja manifestada na igreja. Que o santo evangelho seja proclamado. Esses homens não têm mais vontade própria. Verso 27. Pois de fato, olha só, irmãos. Olha o nível da doença de Epafrodito. Olha o nível da doença, verso 27. Pois de fato esteve doente e quase à morte. Percebe que a gente não sabe o que aconteceu com Epafrodito. A gente não sabe. Mas ele não foi uma gripe. Não foi uma dor de barriga. O que Epafrodito teve, pois de fato esteve doente quase à morte. Vocês estão tendo noção de que esse homem quase morreu? Quem está falando aqui é Paulo, que ele quase morreu. Não sou eu que estou aqui dando uma ênfase no texto. Eu não estou dando nenhuma ênfase. Paulo está dizendo assim, olha, ele quase morreu, mas a preocupação dele era com a igreja. A gente não sabe se de repente Epafrodito estava pensando assim. A gente não sabe se de repente Epafrodito ele era o único presbítero. Eu acho que ele não era o único presbítero da igreja, porque quando Paulo escreve aos Filipenses, ele escreve aos presbíteros e diáconos, então tinha mais presbítero lá. Mas então talvez, mas o que passa na cabeça de Epafrodito, talvez, aqui é uma especulação minha, é que ele pensa, e se eu morrer, como vai ficar a igreja? Como Paulo, lembra que Paulo falou, olha, para mim morrer é melhor, mas eu sei que se eu viver, eu vou estar com vocês e vou edificar a igreja. Então talvez Epafrodito tenha ficado angustiado pela preocupação da igreja, mas ele também estaria preocupado com como ficaria a igreja após a sua morte. Ou seja, no final das contas, resumindo o que eu já tinha falado antes, Epafrodito não está preocupado com a sua vida em si mesmo, mas ele está preocupado com a igreja. Ele continua, pois de fato esteve doente, quase à morte, mas Deus se compadeceu dele. Olha só, agora se compadeceu dele e não somente dele. De quem mais Deus se compadeceu aqui? Ele se compadeceu dele, do Epafrodito, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo está dizendo que Deus exerceu misericórdia para Epafrodito, mas também exerceu misericórdia para com Paulo. Porque Paulo ficaria muito mal se Epafrodito morresse. Ele está dizendo assim que Deus exerceu misericórdia tanto na vida de Epafrodito como na de Paulo.
Então você percebe como que as afeições de Paulo não estavam só na igreja de Filipos, mas também estava com Epafrodito. Um detalhe importante, irmãos, é que eu quero tirar um pouco de uma lição aqui desse texto, que ele fala, pois de fato esteve doente quase à morte, mas Deus compadeceu dele. Irmãos, vocês percebem aqui que o agente sempre é Deus que cura. Mas a gente sabe que Deus escolheu os apóstolos para que eles pudessem ter o dom de cura para validar a mensagem do Evangelho. Validar não, reafirma. Ela já foi afirmada com a pregação e ela vinha acompanhada de sinais. Certo? Vocês percebem, e alguns vão pensar que o dom de cura, ele de alguma forma, ele existia e ele existe hoje de uma forma meio aleatória ou sem propósito. Ou sem propósito. Mas o propósito do dom de cura sempre esteve relacionado para a reafirmação da mensagem do Evangelho. O dom de cura não era para ser exercido de qualquer forma. Ele sempre teve um objetivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse texto, Epafrodito está com Paulo. Paulo fica doente. Mas Paulo não cura Epafrodito. Ele não cura. Ele não curou Epafrodito. A gente vai ver o quanto que Paulo lá até ressuscitou o rapaz que caiu da janela lá. Caiu lá, o texto diz que ele caiu quase como morto. E Paulo abraça ele e aquele menino volta à vida. A gente vê os sinais que acompanhavam, né, os apóstolos. Jesus falou assim, olha, e esses sinais acompanharão aos que creem. Os que creem ali seriam os apóstolos. Vocês pegarão em serpentes e não serão picados. Paulo lá em Malta, quando eles afundam o navio dele, está lá na ilha de Malta, ele está lá mexendo no fogo lá, vem uma serpente picar ele, não acontece nada. Estava se cumprindo o que o Senhor Jesus falou em Marcos. Os sinais acompanharão aos que creem. Os que creem ali eram os apóstolos, não somos nós. Vai lá você pôr a mão numa serpente para ver o que vai acontecer com você. Né? Não tem isso. Os sinais ali é aplicado. Jesus está olhando para os apóstolos. Ó. Vocês que creem em mim, os sinais vão acompanhar vocês. Então Paulo tinha aquela categoria de dons de Marcos. O falar em línguas, né? Fala, vocês falarão em novas línguas, vocês curarão, vocês pegarão em serpentes. Paulo acompanhava esses sinais. Só que esses sinais, eles tinham apenas um objetivo. Reafirmar a pregação apostólica. A prova disso... como que você prova isso, então? Tem algum texto mostrando que era assim? A lógica dos evangelhos mostra isso. A lógica da pregação dos apóstolos mostra isso. E aqui mostra isso. Por que Paulo não curou Epafrodito? Está dizendo aqui que ele quase morreu? Paulo, sabendo que ele tem que fazer o bem, para curar alguém, não curou. Paulo ia negligenciar a vida agora. Ele teria condições de ajudar alguém que estava quase morto e não ajudou. Mas aqui o texto diz que Deus teve misericórdia de Epafrodito. Ou seja, a partir da gente ter o estabelecimento da igreja, do cano e da mensagem apostólica, os dons eles vão cumprindo o seu propósito. Agora, quando acontece uma cura, não é porque tinha alguém que tinha o dom de cura. É o que aconteceu aqui, ó. Então vamos por entre nós, eu estou doente. Uma doença que pode me matar. Se eu for ser curado, o que aconteceu foi aqui, ó. Pois o leão esteve, verso 27, pois de fato esteve doente, quase à morte, mas Deus se compadeceu dele. Se eu ficar doente, quase morrer e for curado, não foi porque alguém que tem dom de cura, mas porque Deus se compadeceu de mim, da mesma forma que Deus se compadeceu de Epafrodito. Paulo poderia curar se ele quisesse. Ou talvez não, no sentido não de querer, mas a ideia era o propósito do dom. O dom não era uma chavinha que você virava e acontecia. Ele tinha um propósito. Verso 28. Por isso, vou-lo envio com mais urgência. Agora Paulo fala assim, por isso, vou-lo envio com mais urgência. Paulo, ele não ia mandar agora. Lembra que ele falou, né? Que ele ia esperar resolver o caso dele em Roma, em Cesareia. Mas agora no verso 28 ele fala, por isso o quê? Por isso está ligado lá, ó.
porque vocês estavam com saudade dele, ele estava com saudade de vocês, ele estava angustiado, porque ele tinha ficado doente e vocês estavam sabendo disso. Então, olha a afeição de novo de Paulo. Irmãos, Paulo está preso. Paulo está preso. Ser preso, da ideia de ser preso é solidão. Você está sozinho. Você está sozinho. Você não está vendo a sua família, você não está vendo as pessoas que amam. Mas Paulo não está preocupado consigo mesmo. Ele fala assim, olha, por isso vou-lo e envio com mais urgência. Para Paulo, ele está muito mais preocupado em enviar Epafrodito, volta para Filipos, dá notícia lá, volta lá, mostra que você está saudável, fala que eu estou bem, vai. Não se preocupa comigo, não se preocupa comigo. Eu vou ficar preso, vai trocar de guarda aqui, eu prego o evangelho para ele, você já me trouxe oferta aqui, tá tudo certo. Agora você vai voltar para Filipos, porque a igreja está angustiada. Não é só você que está angustiado. A igreja também está angustiada, porque você ficou doente. De alguma forma a igreja ficou sabendo que você está doente. E agora a igreja está preocupada. Agora volta, fala que você está bem, fala que eu estou bem. Então vocês percebem novamente como Paulo prefere ficar sozinho, na prisão, acorrentado, com fome, com necessidade. Ele prefere isso. Ele prefere. Para quê? Para que Epafrodito volte e console a igreja. Para que Epafrodito volte e mostre, olha, eu estou bem. Paulo, eu tenho essas notícias de Paulo para vocês. Agora é Paulo que se preocupa com o conforto da igreja. Por isso, o envio com urgência. Para que vendo outra vez, olha só, eu quero enviar Epafrodito para vocês. Para que vendo outra vez, vos regozijes e tenha menos tristeza. Ou seja, Paulo quer mandar Epafrodito para que a igreja se alegre e tenha menos tristeza. Verso 29, irmãos, estamos indo pro final. Recebei-o, pois, no Senhor, com alegria, e tende em honra a homens tais como ele. Agora Paulo fala, recebam ele no Senhor, com toda alegria, e tende honra a homens tais como ele. Paulo fala, honre homens como Epafrodito. Honre homens como ele. Homens que não estão preocupados consigo mesmo. Estão preocupados com a igreja. É esses homens que nós devemos honrar. E honrar aqui não é ficar bajulando. Honrar aqui não tem a ver de ficar exaltando. Honrar aqui tem a ver com respeito, irmãos. Respeitar mesmo. Eu respeito esse homem, que esse homem é um homem de Deus. Olha, o que eu puder ajudar para que esse homem ele possa as suas necessidades ser supridas, eu vou orar e interceder por esse homem. O que é o honrar? Né? Honrar aqui está ligado de você respeitar, de você cuidar. Não tem a ver com bajulação, né? Não tem a ver com... a gente vai honrar o nosso pastor hoje. Aí eles colocam aquelas cadeiras estofadas vermelhas, colocam aqueles troninhos, né? Aqueles troninhos pro pastor presidente sentar. Que tem esse negócio de pastor presidente, né? Nas igrejas, né? Pastor presidente, né? Uau, o cara lá da Assembleia Geral, né? Aí vão lá e fazem o que eles fazem? Fazem uma estátua dele, né? Fazem uma estátua de bronze dele, assim, né? Faz uma estátua de bronze. Aí coloca um quadro atrás da igreja, assim, um quadro atrás da igreja. Irmãos, isso não é honrar. Aqui é você honrar, é quando você respeita, você ama. Você ama, que nem Paulo vai falar aqui no verso 29. Recebei-o, pois, no Senhor com alegria. Então, muitos irmãos, ainda mais na nossa sociedade, eles acabam honrando ou mostrando algum tipo de honra a homens que falam bem, têm status, são conhecidos na sociedade. Mas o que Paulo nos mostra, irmãos, que nós devemos honrar homens que amam a igreja. E por que Paulo fala? Por que Paulo fala que Epafrodito deveria ser honrado?
verso 30. Olha só o verso 30, porque que ele fala? Porque pela obra de Cristo chegou até as portas da morte. Paulo está dizendo assim, sabe por que vocês têm que honrar esse homem? Sabe por que vocês têm que honrar esse homem? Porque pela obra de Cristo chegou até as portas da morte. Epafrodito saiu de uma região para outra para levar ofertas, para confortar Paulo, e quase morreu. Irmãos, e esse é o sentimento do cristão. Eu fico muito pensativo em relação à igreja contemporânea. Porque a igreja contemporânea não ensina a amar os irmãos. Eles ensinam a amar situações. Vai ter um acampamento. Vamos reunir todo mundo tá junto. E aí você ama aquela situação, você gosta daquela situação. Aquele acampamento, aquela programação, aquele show te dá felicidade, te dá alegria. Eles ensinam você a ter afeições por esses momentos. Mas a Escritura não ensina isso. As nossas afeições têm que estar entre nós aqui. A minha afeição é eu se preocupar se o João está empregado ou não está empregado. A minha afeição é preocupar com os filhos dele. É eu estar disposto, se ligar 1h da manhã, eu atender, poder ajudar. A afeição do João é estar preocupado. Se um dia eu vier a morrer, como que vai ficar a situação da Ana? Ela como viúva. A afeição de um irmão para o irmão é ficar pensativo. Olha, o meu irmão, ele falou que ele não consegue orar. Ele não consegue orar. O que eu posso fazer para ajudar o meu irmão a orar mais? A ser uma pessoa mais piedosa? O que eu posso fazer mais para o meu irmão? O meu irmão, ele está com dificuldades de controlar sua ira. Ele é um homem muito irado. E ira é um pecado. E se é um pecado, eu tenho que ajudar ele a vencer esse pecado. Isso é ter afeições e amar os seus irmãos. Irmãos, vamos para 1 João 3,16. 1 João 3,16. 1 João 3,16. Vamos ver um pouquinho mais do amor cristão. E a gente vai finalizar já, irmãos. Estamos finalizando. Pela graça do Senhor. Primeira Epístola de João, verso 16. Primeira João 3,16. Vamos ler esse texto para falarmos um pouco do amor cristão. Diz assim o texto. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Como que a gente conhece o amor? O amor não é ensinado na escola, o amor não é ensinado em pedagogia, o amor não é ensinado em filosofia, o amor não é nem ensinado de pai para filho, se de repente os pais não forem cristãos. Um homem só aprende o que é amor por meio de Cristo. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Ou seja, nós não conhecíamos o amor antes. Não, mas eu sei que meu pai me amava, eu sei que o seu pai te amava, a sua mãe te amava, eu entendo isso. Mas o dom do amor, o atributo do amor de Deus, a gente só pode conhecer por meio de Cristo. E aí ele fala uma aplicaçãozinha bem prática. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Aqui João está ecoando o que está acontecendo lá em Cesareia, em conexão com a cidade de Filipos. O que João está falando aqui, de que nós devemos dar a vida para os nossos irmãos, está sendo ecoado no que está acontecendo lá na cidade de Cesareia, onde tem um homem chamado Paulo, que está preso, que não está preocupado, ele não está preocupado com a sua prisão. Você tem um homem chamado Epafrodito, que deixou a sua casa para levar ofertas para um homem preso, que quase perdeu a vida por causa disso, mas ele não está preocupado com a sua vida. Ele está preocupado com Paulo e ele está preocupado com a igreja de Filipos. Esse texto de 1 João é um eco do que está acontecendo. Esse é o amor cristão. Não é por situações, não é por partidarismo, mas é porque
Cristo nos une. Nós só podemos amar uns aos outros quando nós conhecemos a Cristo. Esse amor não vem de nós, esse amor não é ensinado. Nós amamos uns aos outros porque o Deus que morreu por mim, morreu por vocês. É por isso que eu devo amar vocês. É por isso que vocês devem amar a igreja do Senhor. Porque vocês amam a Cristo. Vamos voltar. Algumas aplicações práticas, meus irmãos. E vamos encerrar. Primeira aplicação. Afeições cristãs genuínas pela igreja do Senhor. Primeiro ponto. Em uma igreja, uma igreja ela só pode ser uma igreja viva se ela tem afeições uns pelos outros. Nós aqui, nós devemos nos amar, nos preocupar uns com os outros, interceder uns pelos outros. Nós devemos amar isso aqui, ó. A nossa reunião, essa reunião. Nós devemos amar isso aqui. A comunhão, o momento que estamos orando e buscando o mesmo Deus. Nós temos que amar isso aqui, ó. Isso aqui a gente precisa amar isso aqui. A gente precisa também amar quando acaba aqui. Onde a gente continua orando, intercedendo. A gente não pode quebrar o vínculo depois que acaba esse momento. Então, irmãos, primeiro ponto. Afeição genuína pela igreja. Nós devemos amar uns aos outros porque o mesmo Deus que morreu por mim, morreu por vocês também. O mesmo Espírito Santo que intercede por mim, intercede por vocês. Lembra quando Paulo fala que nós não sabemos orar? Não sabemos orar e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Nem orar sabemos. Nem orar sabemos. Mas o mesmo Espírito que intercede por mim nas minhas orações é o mesmo Espírito que intercede por vocês. O mesmo Deus que enviou seu Filho para morrer por mim, morreu por vocês também. Segunda aplicação. Um pastor verdadeiro amará a igreja do Senhor. Então, irmãos, aqui a gente viu aqui algumas afeições do cristão, mas também focado mais no pastor. A gente espera no Senhor, como Paulo aqui, esperamos no Senhor ter um pastor. Esperamos no Senhor que essa congregação cresça, mas esperamos no Senhor. E quando futuramente a gente tiver que tomar a decisão de escolher o pastor, uma das coisas que tem que ficar evidente na nossa decisão é essa pessoa que está sendo aspirante, candidata ao sagrado ministério, ela realmente ama o Senhor? Ela realmente ama a igreja do Senhor? Ela ama mesmo a igreja do Senhor? Ela tem essas características de Epafrodito? De colocar os interesses da igreja em primeiro lugar? E aqui, irmãos, só uma observação pequena, eu não quero dizer que o pastor tem que abandonar a família dele, essas coisas, tá? O pastor tem que suprir a necessidade. O primeiro ministério dele é a família dele, tá? A família tem que estar cuidada, tem que estar no Senhor, tem que estar provendo. Eu não estou dizendo que tem que fazer uma dicotomia entre a família do pastor e a igreja, eu não estou dizendo isso. Porque a família do pastor é o pastor. A família do pastor é o pastor. Não existe pastor sem família. A família do pastor é o pastor. Aqui eu digo aqui homens que realmente eles estão dispostos a mudar de região, levar sua família e mudar de região, porque lá precisa de uma igreja do Senhor. Lá ele encontrou irmãos que estão sem pastor e ele vai lá plantar a igreja. É uma pessoa que não tem medo de entrar em qualquer lugar para pregar. Ah, não, porque lá eu não gosto, porque aquela região não, porque lá eu vou ganhar menos, lá porque eu vou ganhar mais. Aqui eu fico porque aqui o clima é melhor, aqui eu ganho mais. Lá eu vou conseguir sustentar minha família, mas vai ser mais difícil, não, irmãos? Então, ao examinarmos aqueles que serão o pastor da congregação, nós temos que pensar, esse homem, além do que Paulo vai falar lá para Timóteo, aquelas características, aquela lista, as afeições desse homem. Ele tem essas afeições, realmente ele ama a igreja do Senhor, ele perde sono para a igreja do Senhor. Olha, teve uma vez que o João falou para mim que ele não conseguiu dormir porque teve um irmão da congregação que cometeu um pecado. Não conseguiu dormir. Afeição. Se preocupou. Se preocupou com a igreja do Senhor. Olha, ele passei o dia todo pensando naquele problema da congregação.
olha, tem uma disciplina para realizar, e vai ser difícil essa disciplina. Afeição. Olha, tem um irmão doente na congregação. Tem que visitar ele lá na Santa Casa daqui. 3 horas tem que ir lá na Santa Casa visitar ele. Não vejo a hora de afeição. Então, isso são maneiras de aqueles que realmente estão dedicados a viver para Cristo, eles vão expelir isso para fora. Então, irmãos, aqui a segunda aplicação é: o verdadeiro pastor amará a sua igreja. Ele não se preocupará com seus interesses, mas se preocupará com os interesses de Cristo. Que o Senhor nos ajude a viver esse amor cristão e que possamos esperar no Senhor, que podemos esperar no Senhor para escolhermos o nosso pastor e que as nossas afeições estejam nas coisas do Senhor. Amém? Amém.